Fala galera, beleza? Meu nome é Ronaldo Felipe e vamos para a segunda aula de desenho. Nessa segunda aula eu vou passar alguns exercícios para melhorar a questão de construção dos olhos e passar um pouquinho de boca e a construção de nariz, beleza? Então vamos embora. Vou começar pelo nariz. Vou pegar aqui. O nariz sempre fazer com triângulo. Divide o triângulo no meio. E a gente já tem o nosso nariz. Agora é só você desenhar ao redor dele o formato dele. Entenderam? Isso aqui no mangá é a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, quer ver? Ó? Não, desenhar aqui do lado. Isso aqui é considerado um esboço acadêmico. Um esboço acadêmico. O mangá, eles pegam, a única diferença no mangá, eles só simplificam isso. Ou seja, só faz isso aqui, ó. Só desenha a parte de baixo. Ou às vezes só puxa e faz isso aqui, ó. Entenderam? Ou às vezes só faz essa parte daqui, ó. No mangá, isso aqui vai estar simplificado. Essa é a diferença do HQ pro mangá. O mangá é bem simplificado as coisas. Novamente o triângulo. Vou dividir aqui também. Se quiser dividir, pode dividir. Dividir mais aqui embaixo. Nariz de lado. Nariz de lado. E o nariz de perfil. Então, só recapitulando agora.
fez o triângulo, dividiu no meio. Você pode dividir aqui também, se quiser. Esse daqui é interessante você fazer para você brincar com o tamanho do nariz. Por exemplo, você pode começar ele daqui assim, ó. Isso aqui também dá para você brincar da seguinte forma. Se você puxa ele para cima, né, no caso esse aqui vai ser onde vai ser o final dele. Se ele tá terminando aqui, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você pode brincar com isso aqui subindo ou descendo. Vou levantar ele aqui, ó. Fazer aqui. Fazer ele mais pra cima aqui assim, ó. Entenderam? Então a forma de construção do nariz. Dividir no meio. Dividir mais outra vez aqui. Esse daqui eu estou usando como referência para essa ponta aqui, ó. Entenderam? O nariz de lado. Mais pra cá. Aqui eu fiz o basicão aqui, mas você pode dividir aqui mais uma vez também se você quiser, ó. Pra gerar a ideia do nariz de lado. De perfil, né, no caso. Ou você pode descer isso aqui mais pra baixo. Descer é pra baixo. Você pode tirar essa parte aqui e deixar sem se você quiser. Eu às vezes nem gosto de fazer ela. Vou fazer aqui. Então tá aí. Estes são os exercícios para vocês aprender a construir o nariz. Ou dar uma melhorada nele. Aí a diferença do mangá é só vocês repararem nas revistas a forma de construir a mesma. Só que no mangá isso aqui é simplificado, entenderam? Mas a base é bom vocês aprenderem primeiro esse acadêmico para depois pegar o mangá para fazer. Porque esse aqui você pega mais a manha de construir o nariz. Já o mangá, aí vai ficar de acordo com o que você vai estar querendo desenhar. Se é mangá, se é HQ. Aí é bom você pegar outras revistas como referência também para estudar o tipo de nariz que você quer desenhar. Então bora pro segundo exercício. O próximo exercício é bom você aprender a melhorar a questão dos olhos. Construir os olhos dos personagens. Vou passar o primeiro exercício que eu passei na primeira aula. E vou fazer um outro bacaninha pra vocês. Que é esse daqui, ó. Isso aqui é aquelas 3 caixas que a gente tem no meio da cabeça do personagem.
Você pode desenhar elas em uma folha separada também. Uma, duas, três. Lembrando que as caixas elas têm que ser iguais, porque a distância de um olho para o outro olho é um olho, então a distância é igual, né? A caixa dos olhos são iguais. E você vem desenhando por cima. Sobrancelha. Tem gente que gosta de desenhar tipo uma pálpebra aqui em cima, aqui assim, ó. Também fica legal. E o nariz nosso. Agora, se você observar esse nariz aqui, ó, você pode reparar que ele é nada mais, nada menos que aquele exercício que a gente fez do acadêmico. Só que ele está simplificado. Se eu pegar aqui, ó, eu posso fazer aquela mesma coisa lá, ó, quer ver? Ó? Com base no exercício, ó. Entenderam? Aí depois você vem dando os detalhes dele, ó. Aqui, né? No caso aqui, ó, eu podia arredar um pouquinho mais pra cima. Dá a impressão aqui que o personagem tem aquele nariz meio caído. No caso, ele iria começar aqui, ó, na verdade. Olha que interessante, esse personagem vai ficar legal, Zaz. Entenderam a ideia da construção aqui? Você pode treinar numa folha separada esse mesmo exercício de vários modos. Por exemplo, assim. Pro outro lado. Pra cima. De lado. Só que no caso aqui, você vai pegar aqui, ó. Eu joguei isso aqui, ó, pra cá, porque vocês vão entender o que eu vou fazer. Mas ele tá aqui, ó. Então vamos lá. Vamos praticar o exercício, como seria em cada um aqui. É só você imaginar a bolinha, no caso, a bolinha em cada um deles, né? Então vamos lá. Aqui. 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 Você pode reparar que ela tá meio deitada. Aqui. 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 E aqui. Aqui, ó, eu desenhei ela assim, mas eu quero fazer, na verdade, ela aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ela tá aqui, eu dividi ela na metade, né? Então, vamos embora. Vou começar desse aqui primeiro, pra vocês entenderem o que eu quero fazer. Aqui, ó.
Entenderam? Personagem aqui, ó. Aqui, o personagem aqui no caso, ele tá tipo olhando pra cima. Vou simplificar o nariz, né? Personagem virando desse lado, fazer olhando pro outro lado de lá. Entenderam a ideia do exercício? No caso esse aqui, ó, é só vocês fazerem pro lado ao contrário, também dá. Aqui, ó. Dividir a terceira aqui no meio. O nariz aqui, vocês podem reparar que sofreu modificação, né? Então, vai depender de acordo com o estilo que você está querendo desenhar. Beleza? Então, recapitulando mais uma vez, para vocês fixar bem a ideia do que eu quero ensinar para vocês, vocês vão fazer em uma folha separada, com certeza, vários exercícios desse jeito, ó. Olhando para cima, você distorce um pouquinho a caixa. Olhando para o lado, você faz aí se você quiser fazer olhando para esse lado de cá, você divide aqui, ó, para fazer isso.
Aí você vai treinar em uma folha esses vários exercícios. De frente, de lado. Isso vai servir para você praticar. Lembrando sempre que as caixinhas têm que ser iguais. Para todas elas tem que ser iguais. Dá pra você brincar muito fazendo isso aqui, ó. Aí depois você vai montando com o exercício de nariz. Você pode aumentar o tamanho do triângulo, fazer o nariz mais grande. Aí você pode brincar. Brinca bastante com essa ideia aqui, viu? Isso aqui é bom demais pra você aprender a pegar a técnica de olho, ó. Agora um outro exercício bom para facilitar a vida de vocês na questão de desenhar olho, que é esse daqui, ó. Em uma folha, claro, você vai desenhar vários círculos. Deixa eu pegar mais claro. Vários círculos. Se divide todos eles no meio. Mas só que eu vou te explicar outra coisa. Você vai dividir, por exemplo, no meio aqui. Esse aqui se divide no meio, só que mais pra cima aqui, ó. Divide no meio, mais pra baixo. Divide no meio. E no meio de novo. Divide no meio, na lateral, de novo. Divide no meio e pro outro. O que isso aqui vai te ajudar? Imagine que aqui dentro tem um olho, ó. Então, vai ser aqui, ó. Isso aqui serve para você treinar também estilo de olho. No caso, é o traço, né? O estilo que você quer seguir. Um olho mais estilizado. Compreendendo? A pálpebra aqui em cima. O brilho no olho. Esse tipo de exercício serve para você treinar a questão do estilo do olho, né? A aparência dele, tipo, como é que ele vai ficar. Se vai ser aqueles traços mais estilizados, vai ser um estilo mais simples. Simplesão. Se você quiser estilizar ele mais, ó. Aí isso aqui é bom para você treinar a questão do estilo do olho que você está querendo. O olho olhando para cima, né, no caso aqui.
Quem curte meus trabalhos vai entender o que eu vou fazer aqui agora. Entenderam? Então esse exercício é ideal para quem está querendo achar um estilo de olho para desenhar, para treinar, para praticar. Então esse exercício, como eu disse, só para frisar, é bom para quem está querendo treinar variação de olhos, o estilo de olhos, ou até mesmo para treinar olho mesmo. Então, só recapitulando agora. Em uma folha vocês vão fazer várias bolinhas, vários círculos. A ideia aqui, quando você estiver fazendo exercício, não tente ficar tentando fazer certo. Tente ficar brincando com a ideia do desenho. Então, tipo assim, não preocupe em fazer certinho. Brinca com isso. Porque assim você aprende mais rápido. Então não fica ligando se está errado, se está certo. Vai brincando lá de construir. Divide, né? Sai brincando lá de construir, ó. Um olhão. Dá pra treinar expressões com os olhos aqui também, ó. Um olho mais esticado. Dá pra você brincar também com a ideia de olho, o olho meio fechado. O olho meio fechado. Com o semblante mais triste, né? Olha lá, ó, você viu aí. Dá pra você aqui brincar com a ideia de expressão. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Quer ver? Já ia esquecendo, ainda bem que eu lembrei, ó. Só ligar a luz aqui.
Esse exercício que eu passei pra vocês, dá muito pra vocês brincar com a ideia de expressão do rosto do personagem. Se ele está triste, se ele está alegre. Então vamos lá, ó. Personagem triste. Sobrancelhas pra cima. Repararam? Dá pra me fazer ele triste aqui, ele normal, ou senão ele começando a chorar aqui. Viu que legal, ó. Quando ele tá chorando, o olho sempre com muito brilho. As lágrimas. Se você cortar ele aqui no meio, reparem nesse exercício aqui, ó. É tão interessante observar ele que dá pra fazer o seguinte. Aquele exercício do olho que eu passei pra vocês, é só vocês aplicar ele aqui, ó. Então, por exemplo, se eu traçar um outro risco aqui no meio, que é neles, em todos, ou se eu passar um outro aqui assim, ó, ou um outro aqui assim, dá pra trabalhar a ideia deles fechado, semi-aberto. Então aqui, ó, pra você ver. Uma pessoa cabisbaixa. Esse ali ficou legal. Vamos lá, outro modo. Os olhos mais abertos. Uma pessoa surpresa. Tum. Surpresa. Então, esses exercícios que eu passei dos olhos, dá pra você brincar também com a ideia de expressão. Se ele vai estar triste, se ele vai estar alegre, se ele vai estar chorando. E outra dica importante que vale a pena vocês pegar, na internet está cheio de modelos de expressão. Então aproveita do recurso da internet. Tem o Pinterest também, tem o DeviantArt, muita referência boa. Dá para vocês pegar para treinar. Lá vocês vão encontrar muita referência, caso não consiga pegar os exercícios certinho, ou como vocês queiram pegar outros tipos de estilos diferentes de desenho, outra forma de fazer o esboço. Vale a pena lembrar que você não está preso só ao que eu estou falando. Tem muitas outras formas de aprender a fazer os exercícios também, de aprender a praticar. Então vale a pena você correr para as outras fontes também. Agora, a última parte, eu vou falar um pouquinho sobre a boca. A boquinha. A boca é um barco. Por incrível que pareça, é um barco. Tá aí a boca. Dividiu no meio. É assim que se constrói a boca. Simplesão, não é?
Aí você distorce ela, imagina ela de lado. O segredo da boca é esse aqui, ó. Você constrói ele como se fosse um barquinho. E depois você vem só modificando e remodelando ele, no caso. Essa, no caso, seria uma boca, o estilo feminino. O que acontece pro estilo masculino? Na maior parte dos desenhos masculino, eles não levam esses lábios grandes. E quando levam um lábio muito grande, geralmente é de personagem negro. Geralmente você pode ver, por exemplo, personagem negro, ele leva um estilo mais arredondado de beiço, de lábios. Geralmente tem gente que faz assim, ó. Você vê muito nos estilos cartoon desse jeito. Os personagens da Turma da Mônica, os menininhos é desse jeito. Os personagens negros é desse jeito. E geralmente o homem é só... Geralmente eles excluem essa parte aqui, ó. Deixando só a parte de baixo, às vezes. Ou às vezes é só um risco assim mesmo, ou só a silhueta do beiço. Geralmente eles costumam fazer só isso pro beiço do masculino, os lábios masculinos. O beiço masculino. Tem gente que costuma fazer só a parte aqui de cima, só pra mostrar que é um beicinho. É funcional também. Quer ver, ó? Tá vendo? A diferença do masculino é que você não completa essas partes aqui do final aqui, ó, igual o feminino. Você mantém eles abertos assim, ó, ou só a silhueta deles. Mas esse exercício aqui dá pra você treinar os dois com ele. Então a boca um pouco mais aberta. A boca de lado. Outra coisa importante, quanto mais você aumenta essa parte de baixo, mais o personagem vai ter os lábios maior, mais carnudos, no caso. Aí depois você vem colocando brilho. Agora, uma coisa importante observar, deixa eu fazer isso aqui, ó. Eu explico melhor para vocês.
Esse estilo de desenhar a boca mais carnuda, geralmente é usado mais em HQ. Geralmente no mangá você não vê tanto isso. A não ser quando é um estilo de shoujo, que é mais visado assim para beleza, tanto masculina quanto feminina. Um estilo mais romântico, coisas desse tipo. No gênero mais adulto também você vê bastante esse tipo de lábio. Geralmente no mangá tradicional, o shonen e alguns outros estilos, não leva esse tipo de traço aqui, ó. No caso do mangá, né? Já no HQ você encontra, é comum você encontrar essas bocas assim, feitas tanto no feminino, às vezes no masculino você vê bastante assim. Então, o exercício de lábio não tem tanto assim, não tem tanto segredo. É mais construir um barquinho mesmo e ir brincando com ele. Vou só recapitular para vocês, para fixar melhor, entender melhor. Desenhou o barco. E desenhou a parte de cima do barco. Você pode fazer isso aqui, ó. Redesenhar mesmo a parte de cima também, se quiser. Dividiu no meio. E veio brincando com essa ideia. Um lábio mais carnudo. Vou fazer um lábio masculino aqui. Desenhei essa parte de cima aqui porque eu não quero um cara com um beiço de cima muito grande. No caso, se você estiver praticando, vocês sempre vão fazer os esboços sempre de maneira mais clara. Fica melhor para vocês pegar a manha mais rápido. E desenha por cima. É uma maneira muito mais fácil de você pegar. No masculino, igual eu falei com vocês, vocês não vão colocar tanto detalhe nos lábios. Vocês vão fazer apenas silhuetas e realçar alguns detalhes. Por exemplo, só vou fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui eu só vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. E aqui em cima, você pode deixar sem. Ou se você quiser fazer um pedaço da silhueta aqui, ó. Só um pedacinho. Quer ver, ó? Fazer um bigodinho nele vai ficar da hora. Aí depois como é que você vem aplicando os exercícios, olha que legal. Eu vou aumentar o nariz dele. Porque ele tá com base nos lábios dele, ele combina com um personagem negro. Então vou fazer um personagem legal. Vou fazer o queixo dele. Talvez deve ficar um pouco errado porque eu não comecei da cabeça, né? Então os olhos. Vou fazer uns olhos mais cartunescos. Geralmente os personagens negros, eles têm a sobrancelha mais grossa. Não é um padrão, mas a maioria tem.
as orelhinhas. Vou fazer uma orelha pequena. Como ele tem um queixo muito grande, o pescoço dele então tá maior, mais largo. Vou fazer ele com os dread. Jogar uma sombra aqui embaixo. Tá aí o nosso personagem. Então, o que acontece? Vocês podem observar nessa primeira e nessa segunda aula como fica o personagem depois que você pega a manha ali todos nos exercícios e depois como você aplica eles. Aí quando você aplica eles, você vê que o resultado final o que vira. Então o segredo, tipo assim, desenhar não é difícil, cara. Não é difícil. Desenhar é montar um quebra-cabeça. Pense isso. Ninguém nasce sabendo. O dom pra mim, no caso, a pessoa, né, que tem uma capacidade melhor de aprender as coisas. Não é desenhar, pra mim, não é um dom, assim, não é algo espiritual. Não, foi Deus que deu. Porque ninguém nasce sabendo dirigir. Então, por exemplo, se você pegar e se esforçar em aprender, você aprende qualquer coisa, cara. Entendeu? Então é isso aí. É só praticar constantemente, virar umas noites aí tomando café. Tô brincando, não faça isso. Mas estude, treine bastante. Procura referências, Pinterest, ArtStation, DeviantArt. Tem outras fontes também, tem outros desenhistas muito mais foda por aí. Pesquisa aí, cara, e desembola aí. E é isso aí. Essa foi a segunda aula. Muito obrigado por ter assistido e valeu! Fui!